Olá, eu sou o Guilherme Barros e este é o nosso canal. Desde já eu te convido a deixar o seu joinha e inscrever-se no botão abaixo para fazer parte do nosso canal. E se você gostar deste vídeo, também nos ajude compartilhando com algum amigo, com algum parente, este artigo que vamos compartilhar com você hoje, que se chama E daí, se Jesus morreu por nós? Em resposta a um vídeo feito por um ateu há alguns dias, e eu acabei por raciocinar um pouco sobre este tema. E daí, pergunta o ateu, se Jesus morreu por nós? E eu escrevi o seguinte: essa é a pergunta de um ateu proselitista. A ideia do proselitista é aquela que é pregador, aquele que é alguém que propaga as suas ideias e que deseja que outras pessoas compactuem com ele destas mesmas ideias. Então esse ateu é um ateu proselitista. É alguém que não quer ser ateu sozinho, ele quer e necessita que outras pessoas o acompanhem nessa jornada. Então eu disse assim no artigo: de fato, a sua sugestão no vídeo é coerente com a insensatez que ele prega. Ora, se você não crê que Jesus existe, essa pergunta pode ser feita por você. E daí, se Jesus morreu por nós? E daí, o que é que tem de mais nisso se Jesus morreu por nós? Se você não crê, se você é um ateu, você tem todo o direito de fazer essa pergunta. Para um ateu, Jesus Cristo não é tudo o que a Bíblia afirma. Jesus Cristo não é o Senhor, Salvador das nossas vidas, para o ateu. A Bíblia, portanto, é mentirosa para ele. Se Jesus não é tudo o que a Bíblia afirma, como diz o ateu, então a Bíblia, por consequência, é mentirosa, não é real na visão do ateu. Na ótica de um ateu, Jesus foi apenas um homem que passou e morreu como qualquer outro, ou mesmo que nem existiu, é apenas uma lenda. Para muitos que são ateus, que são céticos, Jesus é apenas uma lenda e nem sequer existiu. Esse é o ponto de vista que um ateu tem por realidade a respeito de Jesus. Foi só mais um personagem da história ou de uma fantasia criada para responder perguntas das quais hoje já obtivemos respostas. Atualmente, portanto, sua morte, se ocorreu, não importa, não tem significância. É assim que pensa, ou é assim como muitos ateus pensam. Talvez a ideia de Cristo tenha servido lá atrás, mas hoje não serve mais, portanto a gente joga fora. Para nós cristãos, no entanto, para mim, para você que crê em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo representam pontos centrais da nossa fé. Então, nós não cogitamos a ideia de que Cristo não tenha vindo, que Cristo não tenha morrido e que Cristo não tenha ressuscitado por nós. A morte e a ressurreição de Cristo são pontos cruciais ou centrais da fé. Se não crermos que Jesus morreu e que também ressuscitou, não seremos salvos. Dessa crença na morte e ressurreição de Cristo também depende a nossa salvação. O apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 15, 3 e 4: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então a palavra de Deus é muito clara, que Cristo morreu e que ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, e daí se Cristo morreu por nós? Mas Cristo morreu especialmente, diz a palavra do Senhor, pelos nossos pecados. Nós vamos ver mais à frente por que disso. Jesus Cristo é, portanto, a oferta oferecida a Deus como pagamento pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi entregue pelo próprio Pai, por amor de nós, para que pudéssemos ser salvos. Se Cristo não tivesse sido entregue para morrer por nós, pelos nossos pecados, nós simplesmente não poderíamos ser salvos. Então, para o cristão, a morte de Cristo é essencial. Sem Cristo ter morrido por nós, nós não seremos salvos. Diz o
João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para o cristão, a morte e a ressurreição de Cristo são absolutamente necessárias. A morte satisfaz a justiça do Pai. A ressurreição anuncia sua vitória sobre a morte. Na morte e ressurreição de Jesus, os grilhões da morte são quebrados e abertos os portões da vida. Então, a morte é necessária porque somente a morte do Senhor eterno, Deus soberano, Jesus Cristo, somente a morte dele, puro e santo, é que satisfaz a justiça de um Deus eterno e perfeito. Somente a morte de Cristo, sendo ele eterno, é que poderia satisfazer a justiça eterna de Deus. E aqui também é dito que a sua ressurreição também é necessária. Se não fosse a ressurreição, nós poderíamos dizer que Cristo é impotente sobre a morte. Mas porque ele ressuscitou, isto mostra que ele é poderoso para dar a sua própria vida, como também para reavê-la. E porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas o ateu diz: e daí se Jesus morreu por nós? A descrença e zombaria do ateu são tolice. Seu olhar materialista cogita apenas das coisas deste mundo. O olhar do ateu só enxerga aquilo que ele pode ver fisicamente. Ele não consegue conceber qualquer coisa que seja espiritual. No seu olhar materialista, o seu olhar materialista cogita apenas das coisas do mundo. No entanto, o seu coração permanece inquieto. O coração do ateu, ele não descansa, ele permanece inquieto. Daí porque muitos ateus são proselitistas. Eles são pregadores do evangelho às avessas, né? Eles são anunciadores da destruição. Eles são anunciadores da negativa de que Deus existe, porque no coração deles não há descanso, há inquietação, porque eles não conseguem não crer. Para que eles neguem a Deus, para que eles neguem o Senhor Jesus Cristo, eles precisam crer que Jesus não existe. Eu e você cremos que Deus existe, mas o ateu, ele precisa descrer. E descrendo, ele atrai para si outra crença. Não há paz na vida do ateu, pois a lei de Deus está gravada no coração de todo homem. Além do mais, Deus criou a mim e a você como sua imagem e semelhança. E como artista que faz a sua obra, ele deixou gravado em nós uma marca. Essa marca está no coração de todo homem. Como pode uma criatura se desvincular do seu Criador? Como pode uma criatura dizer: tu não me fizeste, Senhor? E diz mais o texto que escrevemos. Eu vou deixar também o link desse texto no blog, caso você queira, na descrição, caso você queira dar uma olhada. O link do nosso blog aqui. Então, a lei de Deus está gravada no coração de todo homem, e essa lei declara todo homem culpado perante o Senhor, de modo que se alguém nega o Criador, não é capaz de viver simplesmente como se realmente não existisse um Deus. Faz-se necessário na vida de um ateu viver na constante negação de seu Criador. O grande dilema do ateísta não é que ele não acredita em Deus, mas que ele o odeia. Não existe paz na vida do ateu porque ele odeia o príncipe da paz e dedica sua vida à constante afirmação desse ódio. Quando nós dissemos para nosso Criador: tu não nos fizeste, nós estamos nos rebelando contra o nosso Criador. Então não existe meio termo, não existe esse, como dizem alguns ateus, ele é um ateu não resistente, ele não é um ateu que se voltou contra o seu Criador. Não, não existe isso. Se não fomos de Jesus, nós somos contra Jesus. Se nós não formos do Senhor, nós somos contra o Senhor. E nós insistiremos nisso o tempo inteiro, porque a lei de Deus está gravada no nosso coração. Nós estamos lutando, se não cremos em Cristo, nós estamos lutando contra o príncipe da paz. O cristão, ao contrário do ateu, encontra em Cristo verdadeira paz. A lei de Deus também está no seu coração. E quando somos acusados por ela, nós reconhecemos com eu pequei, miserável homem que sou. Nós, crentes, nos prostramos diante do Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados, e seu sangue nos lava e purifica de todo pecado. Há paz na vida do crente. Os cristãos, portanto, anunciam as boas novas,
O Evangelho que traz paz com Deus a todo o que crê. Nós, crentes, podemos ter paz com Deus. Temos paz com Deus. Simplesmente porque nós nos rendemos. Diante do nosso pecado, nós não passamos a odiar a Deus. Antes, sim, odiávamos a Deus, mas quando o conhecemos, nós nos rendemos. E dissemos, eu pequei, Senhor. Perdoa-me porque eu tenho agido contra a tua vontade, contra o meu Senhor e Criador. Há, portanto, na vida do crente, arrependimento. Diante da morte, ao ateu só lhe resta o desespero, mas ao cristão, a morte é a entrada para a vida eterna, pois o Cordeiro que morreu venceu a morte e ressuscitou. Assim o crente poderá dizer para a morte, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 54 a 57. E daí, se as almas tolas, a palavra de Deus chama os ateus de insensatos, de tolos. E daí, se as almas tolas não acreditam que Jesus morreu por nós? Nós temos a certeza, nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Nosso Cordeiro morreu, mas venceu a morte, e porque ele venceu, nós também venceremos. O nosso Cordeiro venceu, nós vamos segui-lo. Deus te abençoe. Se você tiver algum questionamento a fazer, pode deixar nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. E também inscreva-se em nosso canal, será de grande ajuda para o nosso crescimento aqui no YouTube. Compartilhe, se for possível, esta mensagem com seus parentes, amigos e conhecidos, tá bom? Este é o canal Guilherme Barros. Nós pregamos a respeito da Palavra de Deus e também de temas cristãos que estão na atualidade. Deus te abençoe.